Olá! Começa agora o UFSC Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a Aedes aegypti, um mosquito responsável por disseminar o vírus da dengue, zika vírus e chikungunya. Quem conversa comigo é o Carlos José de Carvalho Pinto, professor do Departamento de Microbiologia do Centro de Ciências Biológicas da UFSC. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Falando sobre história, né? Qual é o significado do Aedes aegypti? Qual que é a origem desse inseto que se tornou um problema de saúde pública mundial? Então, a origem do nome Aedes aegypti, Aedes vem do grego, ele quer dizer uma coisa odiosa, uma coisa que incomoda muito, o significado dessa palavra. E aegypti porque o mosquito Aedes aegypti, ele tem origem na África. E era reportado há muito tempo atrás no norte da África, onde era o Egito. Então ficou Aedes aegypti, ou seja, aquela coisa odiosa que vivia no Egito. Né, o significado em português desse nome. Esse mosquito na África, ele foi distribuído para o resto do mundo, ou seja, ele não é nativo daqui do continente americano, ele é nativo do continente africano, e ele foi distribuído junto com o próprio homem. O homem indo levava mosquito, com seus meios de transporte, enfim, isso deve acontecer até hoje. Os mosquitos são distribuídos por avião, eles entram nos carros e vão para outra cidade. Né? Isso deve estar acontecendo até hoje. Tá certo. No Brasil, ele chegou há muito tempo atrás, não é de hoje, né? Ele já chegou várias vezes no Brasil. Ele, inclusive, algumas vezes nós conseguimos erradicar do país. O Oswaldo Cruz, que era um pesquisador muito famoso que viveu no século passado, no começo do século passado, ele era conhecido como Dr. Mata-Mosquitos, porque tinha muita febre amarela na época e ele queria acabar com os mosquitos que transmitiam a febre amarela em cidades. Então ele exterminou. A partir da década de 70, 60, 70 ali, ele entrou de novo e a gente não conseguiu mais controlar ele. Tá certo. Bom, aqui eu tenho um dado. No período de dezembro do ano passado a fevereiro deste ano, foram identificados mais de 2.000 focos do mosquito em 91 municípios catarinenses. Nesse mesmo período, há um ano atrás, havia sido identificado 1.207 focos em 79 municípios. Então, o número de focos desse ano é 71% maior comparado ao mesmo período do ano passado. Esse número de focos quase dobrou, né? Nós estamos mais descuidados, o efeito estufa tem culpa nisso, o que está acontecendo? Com relação, eu vou começar a responder de trás para frente, com relação ao aquecimento global, com certeza, se o aquecimento global ele continuar aumentando, isso vai ter consequência numa maior reprodução do mosquito, uma maior quantidade de mosquito, isso é mais difícil de controlar. Tá? Mas esse é um aspecto que vai aos poucos. Eu acho que de 2012 para cá, em Santa Catarina, nós temos visto um aumento muito grande no número de focos nos municípios. Inclusive, alguns são considerados infestados por Aedes aegypti. Exemplo de Florianópolis é um município considerado infestado por Aedes aegypti. O que está acontecendo é que provavelmente está entrando mais mosquitos, as pessoas estão se movendo mais. Esse mosquito ele vem, como eu falei na outra pergunta, ele vem junto com os nossos meios de transporte. Então, um avião abre as portas lá no Rio, o mosquito entra e abre as portas no nosso aeroporto aqui. Um ônibus abre as portas no município que tem muito Aedes aegypti, depois ele chega na rodoviária, abre as portas, o mosquito sai ali. Então, ele anda com o nosso meio de transporte. Isso provavelmente se intensificou nos últimos anos e nós começamos a perder o controle, porque tínhamos um certo tipo de controle ainda do mosquito em Santa Catarina. Isso foi se perdendo. E isso está relacionado também com a quantidade muito grande de lixo nas cidades. Né? A gente vê que esse mosquito utiliza muito lixo para se desenvolver, então, para se procriar. Né? Então, provavelmente isso está ocorrendo também. Né? A gente está se descuidando das cidades realmente. A Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, iniciou o projeto Eliminar a Dengue, que conta com a estrutura de produzir 10 milhões de ovos do mosquito modificado por semana, né? Para combater o mosquito Aedes aegypti com o próprio mosquito. A gente pode falar sobre a eficácia dessa ação
nós temos, geralmente, quando a gente pensa num controle, não adianta nós pensarmos vamos fazer um planejamento para controlar mosquito, a gente tem uma estratégia só. O ideal é que a gente tenha várias estratégias. E essas que você citou são estratégias que são utilizadas. São estratégias um pouco mais modernas, porque sempre se utilizou para mosquito destruir o criadouro, ou seja, não deixar lixo, tampar a caixa d'água para que ele não tenha acesso à água, desobstruir uma calha, não deixar alguma coisa que acumule água. E também se utilizou inseticidas. Botava inseticida na água, mata o mosquito. Tá? De um tempo para cá, teve essas metodologias novas, um pouco mais modernas de controle, que são, no caso da Fiocruz, eles conseguiram inserir uma bactéria, nem foi no Brasil isso, tá? Se eu não me engano foi na Austrália, inserir uma bactéria no mosquito. Uma bactéria bem comum, inserir no mosquito para ver o que acontecia. E, para surpresa de todo mundo, o mosquito que tinha aquela bactéria não transmitia mais. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão soltando esses mosquitos criados em laboratório que têm a bactéria. A ideia é que eles vão copular, a bactéria passa para os filhos e nós vamos ter a Aedes aegypti que não transmite a dengue. Essa bactéria, então, ela só faz mal ao mosquito. Para a gente não tem problema nenhum. Nós, inclusive, temos essa bactéria, outros animais têm essa bactéria. É uma bactéria bem comum, mas o Aedes aegypti não tinha. Eles inseriram a bactéria, né, e viram que realmente o mosquito não se infectava com dengue, com o vírus da dengue. Então, é uma forma de controle, parece que também, de todas as formas de controle, ela também é eficaz. Sabe? A Oxitec é uma empresa privada que ela fez um mosquito modificado geneticamente. Seria um mosquito transgênico. Esse mosquito transgênico, ele faz com que os filhos, que são as larvas do mosquito, morram. Então, essa empresa, a Oxitec, ela produz em laboratórios mosquitos, ela separa os machos e solta os machos. Os machos não transmitem doença porque os machos não sugam sangue, somente as fêmeas sugam sangue. Esse mosquito transgênico solto na natureza, ele vai copular com as fêmeas da natureza, os filhos dessa fêmea vão morrer todos. Aí ele diminui a quantidade de mosquitos adultos voando, diminui a quantidade do vetor. Na minha opinião pessoal, todas essas estratégias são válidas e boas. Sabe? Elas devem ser, inclusive, utilizadas em conjunto para que a gente diminua o número de mosquitos. Mas, com certeza, se a gente continuar fazendo as cidades como um verdadeiro depósito de lixo, essas estratégias não vão conseguir. Nós temos que tirar o lixo, tratar a água, utilizar as bactérias, em algumas situações de utilizar o mosquito transgênico. Tem que ser tudo junto para a gente poder ter sucesso no controle. Fazer essa redução bem combinada, né? Exatamente, em todos os aspectos. Exatamente. Professor, qual que é a diferença do mosquito comum para o mosquito Aedes aegypti? Então, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem muitas manchas brancas, ele é um mosquito escuro com muitas manchas claras, inclusive nas patas, e ele tem um desenho característico nas costas dele. Na parte dorsal dele tem um desenho característico, que são 4 linhas, as duas de fora são curvas, né? Então parecido com uma lira. A gente diz que é a lira do Aedes aegypti. Tá? Então é muito fácil, você olhando para o mosquito, você já vê se aquele é o Aedes aegypti, só se você olhar as costas dele e ver aquele desenho ali. Por que abril é o mês de maior reprodução do mosquito Aedes aegypti? Na nossa realidade aqui, abril é um mês que ainda está quente e é chuvoso. Né? Março já tende a ser chuvoso. Então, os criadouros de mosquito, esse mosquito, ele coloca os ovos, por exemplo, se ele tem um copinho, ele coloca os ovos na parede do copinho pelo lado de dentro. Ele não precisa ter água no copinho para botar os ovos, ele bota. Quando chove, esses copinhos ficam cheios de água e aí a larva nasce daquele ovo que estava preso na parede do copinho. Tá? Então, se um mês com mais chuva e ainda calor, que o mosquito gosta de calor, vão nascer muitos ovos que estão nos copinhos, nos lixos, nos vasos de plantas, enfim, vão nascer muitos ovos. Aí você vai encontrar mais mosquitos adultos, mais larvas, mais criadouros. Sim, então já é importante a gente falar também que não adianta só tirar a parte de baixo dos vasos de plantas, né? A gente tirar essa água parada, os ovos eles vão continuar ali. Tem que prestar atenção também na limpeza
na parte de cima dos vasos, né? Sim. Limpar com uma esponja, Isso. verificar todos Isso, os porque vasos. os ovos eles ficam presos em qualquer local que acumule água, preso na parte interna. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, pode ser até num pratinho de comida de cachorro. Por isso que a gente fala, sempre passa uma esponjinha, mesmo que não esteja sujo, passa uma esponjinha ali, que é para tirar os ovos, para lavar os ovos. Senão os ovos vão estar você coloca a água, vai nascer as larvas, entendeu? E o importante nas casas das pessoas é que não pode deixar locais que se acumule água. Isso é que é importante, não pode ter nada. O lixo acumula água, a caixa d'água acumula água. Em locais que acumulam água, que são obrigados, como a caixa d'água, você tem que fechar ela, tem que ter tampa. Sabe? Não pode estar quebrada, não pode estar parcialmente aberta. Então, qualquer local que acumule água, ele pode ser um criador para o mosquito. Tá? E os ovos ficam presos na parede. Sim. É importante, então, a gente prestar atenção em todos os cantos da casa. Por exemplo, um caimento que não está certo, né? Que não vai para o ralo, alguma água que acumule no canto da casa. Sim. Né? No canto do quintal, do terreno. Às vezes o terreno é grande, a gente não presta atenção em todas as partes. É importante a gente ter esses cuidados diariamente. Sim, principalmente quando o local onde está acumulando água foi feito pelo homem. Porque o mosquito, por exemplo, não gosta de uma poça no solo, na areia, numa terra que tem uma poça, ele não gosta. Tá? Ele não gosta de um rio, esse mosquito. Ele gosta de coisas que foram feitas pelo homem. A calha, a caixa d'água, a calha, uma garrafa, um copinho, uma garrafinha plástica, um vaso de planta, é isso que ele gosta. Se tiver um canto do quintal que tenha cimento ou azulejo, né, que seja azulejado, ou um canto que acumule água, aí sim é um problema. Mas uma água no quintal, no solo, não é problema. A gente pode dizer, então, que brincando, que o Aedes aegypti é um animal doméstico, né? Porque ele vive junto com a gente o tempo todo. E nem precisa ser brincando, não. Isso é uma realidade. O Aedes aegypti só vive onde vive o humano. Ele nunca vai ser silvestre, pelo menos aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Ele nunca vai viver na mata, sabe? Ele sempre vive em cidades. Ele nem entra muito na mata. Ele sempre vive em cidades, então ele sempre vai colocar ovos naquelas coisas feitas pelo homem. Sim. Por isso, então, é importante ressaltar e lembrar, né, que 80% dos focos, eles estão dentro da casa das pessoas, nas residências, Sim. né? Residências, comércios, sempre onde o homem habita. Né? Esse é o maior local que a gente encontra os focos de mosquito. É raríssimo tu encontrar um mosquito em outro local que não seja uma residência humana ou um local de trabalho humano, como um posto de gasolina. Tem importância muito grande dos pneus, né? Sim. Hoje tem até uma lei que a gente não pode mais deixar um pneu relento. Né? Se for para deixar um pneu relento, se for obrigado, num pier, por exemplo, que eles usam o pneu para o barco atracar ali, é só furar, né? Fura o pneu para que não acumule água. Né? Então, o importante é o acúmulo de água, sempre. Assim como também as lixeiras, a gente estava conversando antes, né? As lixeiras em locais públicos, às vezes a lixeira da nossa casa, que fica do lado de fora, né? Fazer esses furos também quando elas não são furadas, né? Isso. As lixeiras, onde você está colocando o saco de lixo ali, se chover, você pode fazer um foco de Aedes aegypti dentro da lixeira, porque se ela não for furada. O ideal é que se você comprar uma lixeira e ela não for furada, você faça uns furos embaixo dela, de maneira que não acumule água. O importante é não acumular água. A água, o mosquito, o ciclo aquático dele dura cerca de uma semana. Da fêmea colocar os ovos até sair um adulto da água, dura uma semana, 10 dias. Então, o importante é não ter água acumulada por uma semana, 10 dias. É um ciclo muito rápido, né, professor? Muito rápido. Por exemplo, para alguém que vai sair de casa de férias, ou vai sair em viagem a trabalho, ou vai visitar um parente, enfim. Ter todos esses cuidados para que quando volte, não tenha essa água toda acumulada em locais da casa, do pátio, né, do deck, da piscina. A gente falando aqui, Florianópolis, que é uma cidade que muitas pessoas têm piscina em casa, né? Ter o cuidado do tratamento dessa água, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente em casas de praia, né? Onde fica muito tempo que ninguém vai lá. O ideal é que as pessoas vão nas suas casas, ou tenham uma pessoa que possa entrar na sua casa, dar uma geral e não ter nada que acumule água. Sim. Né? Isso é importante. Tá certo. Então, falando de curiosidades, né? Qual que é o momento do dia que o mosquito pica mais? Repelentes, né? A gente pode falar de repelentes industrializados.
repelentes caseiros, que são muito melhores, muito mais baratos. A gente pode dizer que não são veneno, como alguns repelentes industriais, né? Tem alguma receita que a gente pode seguir? Sobre o horário de atividade do mosquito, geralmente os mosquitos, de forma geral, todos os pernilongos, eles têm uns horários de preferência de picar. Eles preferem, principalmente esses mosquitos de cidade, eles preferem picar bem no começo da manhã ou bem no final da tarde. O pessoal conhece isso como horário do mosquito. Né? Mas o Aedes aegypti, como ele é muito acostumado com o humano, ele perdeu esse comportamento, ele pica a qualquer hora do dia. Se ele tiver com fome, estiver perto de ti, ele não custa, ele vem e pica. E isso é ruim, né? Porque ele pode transmitir doença. A gente não adianta a gente se preocupar só com o horário do dia, a gente se preocupar sempre, o dia inteiro. Tá? Com relação aos repelentes, geralmente esses repelentes funcionam. Tá? Mesmo os industrializados, eles funcionam. Eles são testados regularmente, enfim. São todos certificados. O problema é que a gente tem que seguir a bula do repelente. Se o repelente dura por 3 horas, depois de 3 horas tem que passar de novo, senão não adianta, ele acabou o efeito dele, sabe? Se está dizendo ali que se você se molhar, ele é diluído em água, se você tomar um banho, vai ter que passar de novo. Então tem que seguir ali, mas geralmente eles funcionam. E com relação aos repelentes caseiros, existem vários plantas, enfim, que a gente sabe que tem ação repelente. O próprio alho, sabe? Esfregar alho, não fica com cheiro muito agradável, mas se você esfregar alho na pele, ele tem ação repelente. Aproveita o churrasco, né? Tem plantas como citronela, que até são feitas hoje de velas de citronela, enfim, tem até alguns repelentes de citronela já no comércio, mas a própria planta citronela, não precisa nem tu passar em ti, você plantar na tua casa citronela, ou tiver vaso com citronela, ela vai ter um efeito de repelência. Tá? E vários outros aí, tem uma listagem grande. Lavanda, né? O manjericão a gente estava falando. Lavanda, manjericão, o próprio óleo do cravo, né? Você botar cravo no álcool, enfim, depois passar em ti. Aquilo lá. O problema é que algumas pessoas são alérgicas, né? Tem sempre que tomar um cuidado muito grande. Algumas pessoas são alérgicas. Mas tem algumas plantas, como manjericão, que é uma coisa que também alecrim, também tem o atividade incenso repelente. de citronela também, Sim, né? as velas funcionam muito bem. Eu já testei em laboratório essas velas. Incenso de citronela funciona muito bem, são repelentes. O mosquito, se tiver 2 pessoas, uma com aquele cheiro, vai picar a outra. Colocar água sanitária na água parada ajuda a evitar as larvas, né? O que a gente põe, o que a gente chama de água sanitária é cloro, né? E o cloro na água, realmente, ele é tóxico para a larva. Só que tem que ser uma quantidade maior do que o cloro que a gente toma da torneira. A água que vem da companhia de água, ele vem com cloro para casa da gente, até para esterilizar aquela água, para ajudar a esterilizar. Mas essa água que vem da torneira, que é uma água que está numa caixa d'água, por exemplo, o mosquito tolera aquela quantidade de cloro. Então teria que ser uma quantidade maior de cloro na água. Em alguns locais isso é viável, não vai botar muito cloro na caixa d'água, fica tóxico para a gente também, né? Na água de beber não pode. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma fonte no jardim e quer manter aquela fonte, o ideal é que tenha uma quantidade de cloro maior, né, naquela água, botar uma água sanitária ali dentro. Mas tem que tomar cuidado que a quantidade muito grande de água sanitária é tóxica até para o homem, para os animais, enfim, para os passarinhos, ele é tóxico. E outra coisa que acontece é que o cloro degrada na água. Ou seja, se tu botar cloro, aquilo não é para sempre. Tu vai ter que ir botando de vez em quando o cloro naquela água para que ela não sirva de criadouro. Tem uma quantidade exata, assim, por litro de água, por exemplo, para que a gente consiga beber depois? Água da torneira, falando aqui em Santa Catarina, né? A gente costuma ferver, se a gente usa água da torneira, o ideal é ferver antes de beber, né? Sim. Mas para usar na piscina, assim, para poder tomar banho depois sem que haja uma intoxicação também, tem uma quantidade de cloro ideal? Tem, eu não saberia te dizer exatamente agora, mas sim, tem uma quantidade. Tanto que na piscina você mede, né? Você tem como medir o cloro. Né? A gente não pode botar uma quantidade muito grande de cloro numa piscina que começa a se tornar tóxico pra gente. Tá? Carcinogênico, enfim. Então a gente mede, ó, a gente vai lá com as fitinhas, mede, ó, a quantidade de cloro tá boa. Tá? Aquela quantidade é o suficiente até para o mosquito não se criar numa piscina, né? Mas a piscina, o problema nem é quando você está no verão, que você está cuidando da água, o problema é no inverno, que você para de cuidar da água da piscina.
sabe? Na tua casa de praia ou numa obra lá que tem uma piscina lá que está lá meio cheia, aquele é um problema, porque não tem ninguém cuidando da água. Na casa da gente, se eu tenho uma piscina, um ofurô, uma banheira, qualquer coisa, e que eu vejo larva, é óbvio que eu vou dar um jeito naquilo. Óbvio que está faltando Exatamente, cloro, né? está faltando cloro, né? E eu vou dar um jeito naquilo, né? Eu não vou deixar assim. O problema é uma casa abandonada, uma piscina abandonada ou uma pessoa que não dá bola para a sua piscina. Esse é o problema. Tá certo. Então, nós temos aqui a dengue, né, zika vírus e chikungunya, as 3 doenças que são propagadas pelo Aedes aegypti. Quais que são as características mais comuns de cada doença, as semelhanças, né, também? E existe tratamento, existe vacina, existe cura, né? Então, existem alguns tipos de tratamento para essas doenças, os sintomas delas são parecidos. Essas 3, dengue, zika e chikungunya, elas têm os sintomas, assim, se a gente pensar em febre, dores musculares ou nas articulações, dor retroorbital, que a gente diz que é dor atrás dos olhos, tá? Dor no corpo, enfim. Esses sintomas ocorrem para essas 3 doenças. Tá? Só que às vezes, algum dos sintomas é mais específico para uma deles, ele é mais sentido por uma determinada virose. Por exemplo, chikungunya, ele tem mais dor nas articulações. Dengue, ele tem mais dor na musculatura. Isso não quer dizer que uma pessoa com dengue não possa ter uma dor na articulação. Pode, mas a dor maior dele vai ser na musculatura. Tá? Vai ser a dor retroorbital, é mais comum na dengue. A febre, tanto na dengue quanto no zika vírus, ela é mais baixa. No chikungunya, a febre é alta. Então, a intensidade do sintoma é que vai diferenciar as 3. Elas são muito parecidas. Tá? Existe uma outra doença agora que está meio em voga no Brasil, que é a febre amarela, tá? Que ela pode ser silvestre ou urbana. Quando é silvestre, ela é transmitida por mosquito silvestre, que é o que ocorre no Brasil hoje. Tá? Então, mosquito silvestre transmite quando a pessoa entra na mata ou mora muito perto da mata. Tá? Agora, ela pode se tornar urbana. E aí o Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela urbana. Vou repetir, nós não temos isso no Brasil ainda, mas existe a possibilidade, né, como nós estamos tendo casos de febre amarela, de urbanizar a febre amarela. E essa é uma situação grave, uma situação mais difícil de controle, porque já é mais uma coisa que a gente tem que trabalhar com a Aedes aegypti, né? Mais uma doença. O bom da febre amarela é que tem vacina. Para dengue, zika e chikungunya, nós não temos ainda vacina. Tem até umas boas tentativas, enfim, tem muita gente boa trabalhando com isso, mas nós não temos vacina disponível. Tá? Então, nesse caso, nós temos que trabalhar mais no controle do vetor. Nós temos que cuidar mais da nossa cidade, ter menos lixo na cidade, não ter água parada dentro da nossa residência, ou no quintal, principalmente, da nossa residência. Como não tem vacina, nós temos que trabalhar com o vetor, controlar o vetor. Com certeza. Tá? As pessoas costumam achar que cuidar do lixo da cidade não é atribuição delas, né? Sim da prefeitura ou de algum órgão público, mas é importante prestar atenção que esse cuidado ele começa na casa da gente, né? Em pequenos cuidados, pequenas atenções que a gente dá a locais da nossa própria casa, né? Exatamente. Não só da nossa casa, eu acho que de onde nós convivemos. Sim, né? Nós dois agora estamos dentro da Universidade Federal. Se eu tenho uma garrafinha jogada no chão ali, sabe, tem uma lixeira do lado, eu devo pegar aquela garrafinha e botar na lixeira. Sim. Eu não posso pensar, esse lixo não é meu, isso é função do governo. Nós não vamos conseguir controlar o mosquito se nós tivermos esse pensamento. Sim. Sabe, então um copinho, estou tomando uma água num copinho plástico. Bateu um vento, o copinho caiu ali, eu devo me levantar, pegar o copinho e botar na lixeira. Porque ali ele pode ser um foco do mosquito. Perfeito. Então nós temos que ter um cuidado maior com a nossa cidade, com o nosso entorno. Sabe, se tiver um terreno baldio, a gente tem que dar uma olhada se não tem nada lá dentro. Se for um terreno assim, vizinho da minha casa, ver se não tem nada jogado lá. Né? Então nós temos que ajudar o governo, ajudar a prefeitura a cuidar bem do lixo. Sim. Separar o que é lixo que pode ser reciclável do que não é. Fechar bem o saco. Se o saco romper na frente da minha casa, aquilo é função da prefeitura, tirar, varrer, eu vou lá, pelo menos eu boto dentro do outro saco, enfim, né? Com certeza. Isso a gente tem que ter esse cuidado na cidade. Até porque a natureza e a saúde são nossas, claro. Né? Nós vamos estar nos prejudicando, né? Se a Sim. gente não agir dessa maneira nas cidades. Sim.
Professor, qual que é a importância da vacinação? Para as outras doenças não existe vacina, mas para a dengue existe, né? Ela é de graça. Para a febre amarela. Para a febre amarela. Isso. Existe, ela é de graça, ela é uma vacina que se toma uma vez na vida só, não precisa tomar mais depois disso, né? Não, quando nós temos a vacinação é ótimo. Quando nós temos uma vacina disponível, como nós temos a febre amarela, é ótimo. Sabe? Ele é extremamente protetora, como a gente diz, ela protege muito bem a pessoa, né? Quando a pessoa toma vacina, ela fica muito bem protegida. Então, nós temos aqui incentivar que as pessoas tomem vacina. Mesmo que aqui em Florianópolis, não, aqui em Santa Catarina, inclusive, na região mais do oeste, meio oeste, é uma área de vacinação obrigatória para a febre amarela. Mas muita gente não toma vacina. Então, a gente devia tomar esse cuidado. Se tem vacina disponível, e nós temos, e ela protege, a gente deveria se vacinar contra a febre amarela. Ainda mais que é uma doença que pode ser mortal, né? E tem áreas no Brasil que ainda não é necessário vacina. Tá? O próprio litoral de Santa Catarina não é necessário vacina. Mas eu viajo muito, né? Então eu viajo para o oeste, eu viajo para São Paulo, eu viajo para Minas, né? Seja passeio, seja trabalho, eu vou para uma área onde é necessária a vacina. Então, o ideal é que a gente se vacine, que a gente confie na vacina, enfim, esse é o ideal. É muito bom quando a gente tem uma doença que tem vacina, né? Se você olhar a história da humanidade, várias doenças nós conseguimos controlar depois de ter uma vacina, ou um medicamento muito bom. Tá? Então, eu acho que nós temos que incentivar as pessoas a se vacinarem com a febre amarela. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado por me convidar. Obrigada. O UFSC Entrevista fica por aqui, nos acompanhe nas redes sociais e até semana que vem.